Olá, bom dia. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã juntos, nos encontrando, ainda que virtualmente, para refletirmos sobre o texto de Rossandro Kringen, no tempo do autoencontro. E nessa proposta de autoencontro, neste capítulo que nós vamos refletir nesta manhã, Rossandro nos traz, a lembrança do livro de Jó. O livro de Jó, ele é tido, como um dos grandes clássicos da literatura mundial. Ele também é considerado por muitos teólogos como um dos livros da Bíblia mais suscetíveis a uma variedade de interpretações, muitas vezes contraditórias. O seu objetivo é responder à pergunta teológica mais importante para todos os que não acreditam na unicidade da existência física. Qual que é esse objetivo, É responder essa pergunta: qual o motivo de, no mundo sobre o qual o Senhor tem um total domínio, pessoas inocentes terem de sofrer, quando ao mesmo tempo o sofrimento parece não atingir os maus? Vou repetir, hein? Qual o motivo de, no mundo sobre o qual o Senhor tem total domínio, pessoas inocentes terem de sofrer quando ao mesmo tempo o sofrimento parece não atingir os maus? Tem muita gente que questiona isso, Fala assim, poxa, mas fulano é tão boa, por que tem que passar por isso? Poxa, mas ciclano sempre teve um comportamento tão bacana. E esse livro de Jó, além de trazer resposta a essa pergunta, também responde a uma questão psicológica profunda e complexa. É como explicar o sofrimento pelo qual muitos de nós passam sem cair naquela fórmula simplista, dolorosa e cruel de culpar a vítima, Porque isso é uma tendência natural. Mas como a gente explica o sofrimento sem essa tendência? Então, de um modo geral, Rossandro vai trazer para a gente que alguns dos profetas hebreus tentaram lidar com essas questões na medida em que a nação como um todo foi afetada por guerras, invasores, ou seja, a injustiça ela vinha ali de fora da tribo e a dor dos conflitos provocados por outros era sempre uma coisa alheia à vontade deles. Porém, o escritor do livro de Jó lida com ela de uma base individual, algo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que enfrentar. Bem como as questões universais tão bem discutidas por Leon Denis em seu magistral livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que provavelmente vai ser o nosso próximo livro de estudos. E esse livro de Leon Denis, para quem não conhece, é um livro bastante interessante, assim, porque ele vai trazer uma reflexão profunda sobre os processos que nos levam ao despertar das nossas potências divinas, as potências que todos nós trazemos na nossa alma. E ele nos mostra justamente a dor como um processo educativo, mas dentro dessa perspectiva que Rossandro, comenta aqui e que traz também como sendo um desmembramento disso que vai estar no livro de Jó, ou seja, traz a nossa relação com o sofrimento dentro de uma perspectiva individual e não naquela perspectiva de vitimização, de acreditar que nós somos aqueles que vamos sofrer somente por coisas alheias à nossa vontade, que quis o destino assim, Então nos coloca ali como protagonistas e senhores, e aquilo ali, totalmente responsáveis, por estar passando por aquilo. Mas Rossandro vai continuar no capítulo dizendo o seguinte, que para aqueles que concebem, que não concebem um mundo no qual temos múltiplas existências, o que não pode ser compreendido através da razão tem que ser aceito pela fé, numa atitude que vai perceber Deus como autor de toda a justiça,
mesmo que ela não possa ser compreendida e visualizada em sua plenitude. Então, isso não deixa de ser uma atitude de subserviência filial ao Pai Altíssimo. E assim, quando eu percebo isso, eu fico imaginando, né? Eu venho de uma base espírita, né? Uma base espiritualista, e acredito nas múltiplas existências. Tenho estudado bastante sobre isso, estudo as obras básicas da doutrina espírita, e a mim é muito difícil explicar esses sofrimentos que ocorrem a determinados indivíduos e não aos outros, sem que a gente tenha uma perspectiva de que nós estamos passando aqui por uma etapa da nossa trajetória e que a nossa trajetória ela vai para além dessa existência física. Porque quando eu coloco tudo no peso dessa única existência e começo a traçar, né, um paralelo ali, fazer comparações, eu não consigo enxergar a justiça e a bondade divina, porque eu fico imaginando assim, por que Deus, que é soberanamente justo e bom, permite que nasçam pessoas em extrema miséria, pessoas, né, nasçam aí sem alguns de seus membros, nasçam em situações em lares totalmente, né, vivendo situações totalmente adversas e outras pessoas não, outras pessoas simplesmente, né, têm as suas existências ali, parece que estão, né, vivendo tranquilamente, tudo, e nem tudo a gente consegue explicar somente pelos fatos da vida presente. Então, a mim me parece mais fácil o entendimento quando eu consigo, né, enxergar que nós estamos aí num processo evolutivo, sofrendo esses efeitos, né, de lei de causa e efeito, e todos nós sendo responsáveis por aquilo que vai acontecer em nossas vidas, mas dentro daquilo de um processo que nós estamos num crescente, né, de aprendizado, de desenvolvimento, e Deus nos dando potenciais de crescimento a todos nós que somos filhos e potências divinas. E eu acho que a crença, né, nas múltiplas existências favorece esse olhar. Mas Rossandro, né, continua falando aqui do livro de Jó. E ele diz assim, o livro de Jó é, sem dúvida, né, é uma experiência sobre a vivência na fé. Um tema que é a um só tempo universal e atemporal. Então, a primeira coisa que o Rossandro fala aqui é que deve-se ter em mente que Jó não é o autor, mas ele é o principal personagem. Aliás, como narrativa, os dois personagens centrais são Deus e Jó. O livro conta a história de uma grande e demorada batalha, mas nesse caso trata-se de uma luta individual. Esta luta, né, essa luta pessoal, ela vai estar em ressonância com as escrituras hebraicas, pois nelas, frequentemente, o coração humano é campo de batalha de grandes guerras. Então, como é evidente a partir dessa avaliação, a história de Jó é destinada principalmente para os leitores que são interessados na relevância das questões contemporâneas, em especial na área das religiões, da crença e de valores pessoais. Então, ao longo da narrativa, a gente vai ali começando a perceber que o livro não se trata especificamente da justiça divina, mas sim da transformação de um homem cuja zona de conforto, ali traduzida num ambiente de riqueza material e felicidade pessoal, é retirada de uma só vez, levando-o a ser fiel no muito, mas também no pouco. Experiência que, se em Jó pode ter sido apenas simbólica ou uma parábola, em outros personagens da cristandade, como Paulo, foi algo bastante real. Os muitos desertos, né, de Paulo o levaram a desenvolver a habilidade de não se deixar afetar pelo externo, pelas variações de pressão e temperatura da vida, como ele terminou por experimentar e compreender. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação,
esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Então, para aqueles, que lidam com grandes sofrimentos em suas vidas, Jó é o filho de Deus que é atingido por tão grande desgraça que não pode ser explicada da maneira usual como inspiração para arrepender-se, já que se trata de um homem justo, nem mesmo como uma advertência ou castigo, conforme seus amigos tentam fazê-lo acreditar. A grande lição de Jó está em aceitar, sem rebeldia contra Deus, as dores da vida. Afinal, gente, as situações adversas da vida simplesmente acontecem e nós não temos controle sobre elas. E Rossandro, então, vai nos compartilhar uma experiência que ele viveu no dia 7 de fevereiro de 2019, aqui no Rio de Janeiro. Um dia depois, uma forte tempestade atingir a cidade, deixando vários mortos. E ele relata que a chuva fortíssima, acompanhada de ventania, causou apagões, derrubou árvores, alagou vias e fechou tantas outras. Na Avenida Niemeyer, uma encosta deslizou sobre um ônibus, tirando a vida de 2 pessoas no local. E no dia seguinte, ele ia fazer uma participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, para falar sobre comportamento e família. Quando ele acordou às 6 horas da manhã para tomar o café, ele ligou a TV e viu uma triste notícia. Um incêndio havia matado aqueles 10 jovens e deixado 3 feridos no centro de treinamento do Flamengo. Todas as vítimas eram jovens da categoria de base do clube que dormiam quando o fogo começou. Eles dormiam ali sonhando com sucesso, com a redenção deles e de suas famílias, e morreram pela indiferença humana. E seus pais, naquela noite, acordaram para aquilo que talvez fosse e ainda é o maior pesadelo de suas existências. Quem estava à frente do programa naquele dia era a apresentadora e jornalista Patrícia Poeta, que simplesmente perguntou o que ele gostaria de dizer, já que não tinha dado tempo de falar durante o programa. E ele disse que naquele momento, ele disse que ele gostaria de dizer a cada pai e a cada mãe daqueles jovens que eles não sentissem culpa. Não havia nada que pudesse consolar os pais que perderam os filhos naquele centro de treinamento. Mas pelo menos alguma coisa precisava ser dito. Não cabe o sentimento de culpa. Talvez nesses momentos de grande sofrimento, perguntas sempre pairem em nossas mentes. Então, perguntas como: por que eu deixei ele ir? Era melhor ele estar aqui vivo comigo? Mas quantos pais perdem os filhos sem casa, no quarto, diante de um computador, na piscina de um clube, voltando da escola? Então, se não fosse ali, seria numa outra situação. Então, a verdade é que a gente aprende com Jó que a gente não pode prever tudo. A gente não controla tudo. Por isso que os pais não podiam, nem podiam se punir por apostar nos sonhos dos filhos. E aí ele lembra o poeta libanês Khalil Gibran. Seus filhos não são seus filhos. São filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. E embora com vocês vivam, não lhes pertencem. Quantos pais estão longe dos filhos, pois esses fazem faculdade em outras cidades, em outros países, tudo em busca dos seus sonhos? Então será que por medo de que aconteça alguma coisa com eles, seria justo a gente tolir os sonhos e ficar sempre com as pessoas ali embaixo das nossas asas? A verdade é que os pais que ajudam os filhos a construírem as suas próprias trajetórias fazem isso por amor. E onde existe esse amor, não cabe julgamento, não cabe culpa. E a verdade é que qual é o alívio que a culpa traz? Nenhum. Ao contrário,
A culpa intensifica a dor e dificulta a superação. A culpa, né, diz Rossandro, ela não cabe onde a escolha envolve amor. Quando o caminho é desviado por alguma razão e perdemos o controle, não há uma fórmula mágica para se passar por esse momento. Assim como também não há uma fórmula mágica para a gente prever. E o personagem Jó entende isso no seu drama pessoal. Jó perdeu tudo o que tinha. Os pais daqueles jogadores do centro de treinamento lá no Flamengo também perderam seus filhos. E com eles perderam também aquilo que eles queriam ter tido um dia. Voltando especificamente a Jó, percebemos um caminho para a análise da pessoa de Jó e as transformações da sua fé e caráter em termos da sua experiência com Deus em seu deserto interior. Os discursos de Jó, eles revelam um colapso de sua perspectiva. Pela primeira vez na sua vida, ele sai de seu estado de bem-estar, tornando-se ciente de que a vida também pode inesperadamente se nos apresentar aparente desordem. Em seu ambiente ali de homem rico, de bens e de filhos, é improvável que Jó tivesse um encontro tão profundamente radical com Deus que o fizesse, em alguns momentos, duvidar de sua justiça e desejar até mesmo a morte. Por isso, Jó nos serve como uma espécie de paradigma último, personificando a subserviência e a resiliência ante os infortúnios da vida. Mesmo vacilando em algum momento, terminamos numa entrega plena a Deus, como o autor principal de nossa existência. E aí, terminando o capítulo, Rossandro nos diz: Jó, com a sua tragédia épica, nos deixa lições sobre questões bastante atuais para nós. A dor, os traumas, as tragédias simplesmente podem nos acontecer e não nos resta alternativa mais inteligente do que aceitar e seguir em frente. Pode até ser que a busca por motivos e explicações nos ajudem e nos aliviem, mas a verdade é que todos nós temos que suportar os sofrimentos, que nem sempre podem ser explicados. E aí, se a gente fica muito preso também para querer entender, por que comigo? Mas eu, né? A gente não consegue se abrir para buscar soluções e continuar seguindo a nossa trajetória. Nós precisamos, em alguns momentos, aceitar que a vida é dessa forma, que os desafios são como são, e simplesmente enfrentar esses desafios e seguir, como Jó, enfrentando os desertos das nossas existências e crescendo com cada oportunidade que nós tivermos. Cada desafio, uma meta, algo a ser superado. Que possamos nos fortalecer na certeza de que não estamos sós, de que temos Deus, como nossa referência maior e que estamos todos caminhando rumo à perfeição divina, porque somos também potências divinas que precisam se expandir. E muitas vezes, quando estamos na nossa zona de conforto, nós não conseguimos nos abrir para isso. Mas é preciso, durante a nossa existência, alguns desses desertos para que nós possamos nos permitir esse crescimento, mas sem culpa, sem condenação, simplesmente resiliência e acreditar na justiça divina. Muita paz para todo mundo, um bom final de semana. Eu espero vocês aqui na próxima terça-feira.